Bom, pessoal, estamos aqui para mais uma partida de xadrez. Aliás, mais um vídeo, né? Vamos começar aqui nosso desafio em busca dos 1800 no chess.com. Outra abertura do bispo. Contra um cara de 1427. Ok. Se eu faço isso, ele vem pra cá, eu deixo, né? Tomo, quando ele tomar, eu tomo aqui mesmo. E pronto, não é isso? Vamos lá. Preciso ir pro bispo aqui agora. Pois é, né? Eu não vou poder colocar esse cavalo aqui, porque ele vem, né? Tem que mover o cavalo duas vezes. Ele vem pra cá, não tem problema. Eu acho que tem que fazer isso, né? Sair com outro cavalo eu não gosto não, porque eu quero esse cavalo aqui. E esse cavalo aqui não faz muita coisa também, né? Vamos voltar pra cá. Tudo bem. Fazer isso. Ok. Eu agora tenho o par de bispos. Estou rocado. Vou tomar aqui. Eu posso pensar em cheque. Acho que não é hora, né? Não estou preparado o suficiente para isso. Se eu tomo, ele toma. Espera ele rocar para fazer esse. Aí quando ele tomar, eu não tenho nada, né? Esse aqui é perigoso, hein? Esse é perigoso. Colocar o rei aqui é perigoso também. Vamos pô-lo aqui, né? Ok. Defender o peão dele. De novo, né? Cheque. Eu não tenho como pressionar o cavalo aqui. Se eu fizer esse, ele roca. Eu tomo, ele toma. Eu teria que trazer outra torre ainda, né? Vamos fazer isso. Avançar não é bom, claro, porque é cheque, né? Exercendo uma pressão meio grande aqui. Ele não quer rocar agora. Vamos fazer esse. Pensando nisso, né? Talvez eu tenha que fazer esse. Se ele fizer esse, ele me ajuda a fazer o... Ele quer rocar grande, né?
quer rocar grande. Se esse ele toma. Se eu fizer isso, ele não roca. Mas ele põe a dama aqui. Eu tomo e cai o peão. E se ele rocar curto, né? Leva sacrifício. Ok, leva sacrifício, ele toma, eu tomo, ele toma, eu tomo. E tô dobrando as torres aqui na coluna F e tô atacando o peão. Ele vai perder esse outro peão aqui, né? Ok. Se ele não tomar atacando o peão aqui, tem que tomar. Ele faz esse, mas leva esse e vai perder o segundo peão, né? Cheque, cheque. Quando ele mover o rei, eu tiro o bispo. Posso fazer esse também, né? Eu posso fazer bispo D5, ele faz torre torre C8. E aí como é que eu progrido, né? Vamos ver se esse... Não, ele não vai fazer torre D8, né? Torre D8 protegendo o peão. Acho que ele não vai fazer isso, não. Vamos fazer isso. Vamos ver o que ele faz. Se ele troca... Nossa, se ele troca as torres... Fica no final esquisitão aqui, né? De bispo de cores opostas. Só me dei de conta agora. Só me dei de conta agora. Final de bispos de cores opostas. Se eu fizer esse, ele infiltra. E eu acho que ele fica melhor, hein? Mesmo com 2 peões a menos, ele fica melhor. Eu vou ter que trocar mesmo. E vou ter que tentar enrolar ele aqui de alguma maneira, que eu não sei como. Bom, se empatar vai ser um ensinamento pra gente. Vamos ver o que eu posso fazer. Vou fixar esse peão na casa clara. Acho que vou fazer esse e esse para limitar a ação do bispo dele. Ah, mas vai poder fazer esse e ativar por aqui, né? Ele encontrou o plano. Ele encontrou o plano. Então eu tenho que ativar logo o meu, né? Vamos ativar logo o meu plano. Assim ele vem. Opa, ele não quis se ativar. Estranho isso. Eu avanço, ele toma, eu avanço de novo. Se ele quiser tomar, eu avanço, ele vem. E eu perco os peões. Ok, ele pôs os peões dele em casas escuras para o meu bispo não atacar. Eu tenho esses peões aqui também em casas... Ok,
Ok, aqui eu acho que eu consigo ganhar, né? Vou estar com 3 peões a mais. Eu não preciso mover o bispo agora. Se eu fizer esse, ele vem, eu tomo, ele toma, né? Ok. Só que ele tem um problema, né? Tem um peão passado aqui, tem um peão passado aqui. E eu acho que fazer esse é muito bom pra mim. Porque o rei dele tá em casas claras e meu bispo consegue expulsar ele daqui e meu rei consegue infiltrar depois. Né? Que ele tá perdido, né? Vamos fazer esse. Para fixar o Opa. Agora eu faço isso, só que ele não precisa, né? Ele continua com o rei imóvel ali. Ih, rapaz, será que eu vou realmente empatar esse troço? Eu posso sacrificar esse peão atraindo o bispo e depois avanço esse, né? Se eu der cheque, ele volta e eu avanço. Não. Vamos fazer esse. E agora eu avanço, ele toma ou ele vem pra cá? É cheque, né? Se eu fizer esse, ele vem pra cá. Então esse primeiro, impedindo ele de acessar essa casa. E agora ele vai pra onde? Porque se ele mover o rei, eu infiltro com o meu, né? Aí ele pode mover pra cá. Pode mover pra cá, né? Aí eu avanço. Ah, e ele me deixa fazer esse. Ele não consegue entrar. E eu vou fazer esse agora. Ele ainda não consegue entrar. Vou fazer esse. E ele vai ter que mover o rei de alguma maneira aqui. E eu acho que eu consigo entrar, hein? O bispo está escravo protegendo a casa A5. E eu acho que ele não tem tempo de voltar e pegar o peão de A. Se eu avanço, ele infiltra, né? Aí eu faço esse. Eu avanço, ele infiltra esse. Depois eu estou entrando, né? Ok. Aqui ele ganha o peão, mas eu estou entrando com o rei. Então ocorreu um sacrifício de peão para o meu rei ser ativado. E aí eu faço esse, só impedindo o rei dele, cortando o rei do lado esquerdo do tabuleiro. Eu vou fazer esse, mantendo o corte, e quando ele defender esse peão, ou esse, eu tomo um dos dois, né? Se ele defender os dois eu avanço. E aqui eu avanço e estou completamente ganho, né? Ok, ok. E agora o que eu faço para ganhar? Eu posso fazer isso, né? E aqui não tenho o que fazer, né? Aqui não tenho o que fazer. Tá completamente perdido, nosso colega. Não vai ter nenhum tipo de... Opa, não vai ter... não vai ter nenhum tipo de afogamento.
Opa, aqui afoga, hein? Aqui afoga. Aqui também afoga. Cuidado, Anderson. Então vamos fazer esse aqui, ganhando a posição. E no lance seguinte é checkmate, como já ensinei a vocês, né? Final de bispo de cores opostas não necessariamente está empatado. Acabamos de ver isso. Se tiver 2 peões a mais, é mais difícil de empatar, né? E também tem que ver a técnica do cara. Se o cara souber jogar... Ó, em nenhum momento eu fiquei empatado com ele. Em nenhum momento eu fiquei empatado com ele. Cometi apenas um erro. Joguei como um 2.100, o cara jogou como um 1.900. Olha só. Não confio nem um pouco nesses relatórios assim. Lances normais. Era melhor ter desenvolvido o cavalo, né? Mas não estava gostando muito. Esse foi o erro? Não, aqui foi imprecisão, né? Precisão. Rock, toma. Melhora o rei. Pra mim foi uma melhoria de rei. Outra imprecisão. E aí leva esse. Ganho outro peão. Ataco a torre. Troco. Era melhor trocar mesmo. Até porque fixa o peão dele nas casas claras, caça os peões dele, encontrou o plano certo para ele, que era caçar o peão de C3. Ele perdeu um tempo, era melhor ter feito isso. Não era melhor isso não? Nossa, estranho, né? Para mim ele perdeu um tempo aqui, poderia ter tacado o peão logo. Ele poderia ter piorado o meu rei, legal, ele poderia ter piorado o meu rei, né? Recuava o meu rei para depois fazer esse. Boa ideia aqui para ele. Boa ideia. Ele não fez. E aí caçou e eu poderia ter dado o cheque, ganhando um tempo no rei dele para avançar esse peão, não esse. E aí eu teria perdido... eu teria 2 peões conectados ali na ala da dama, né? E aqui... tranquilo, né? Tranquilo. Ele prendeu o bispo dele faz nada ali. E aí ocorrem trocas. Troquei minha dama por um bispo e um peão. Uma péssima troca. Mas é uma troca que ganha, né? E checkmate. Foi tranquila a conversão. Então tá aqui o final instrutivo de bispos de cores opostas. Você que está com os peões, você tem que colocar os seus peões em casas de cor oposta à cor do adversário do bispo, para ele não ter ação nenhuma nos seus peões, né? Agora, se ele conseguir, se ele não tiver mobilidade suficiente para entrar na sua posição, então você coloca nas casas de mesma cor do bispo dele, né? Que ele fica limitado apenas no campo dele. Se você conseguir fazer isso, né? Caso não, você coloca em cor oposta à cor do bispo do adversário. E por isso foi que eu fixei ali os peões dele nas casas claras, porque o meu bispo poderia atacar os peões dele, né? Então é um ensinamento aqui, quando vocês estiverem jogando com o bispo de cores opostas, tentem fazer isso, que vai dar certo na partida de vocês, tá? Então, vocês 5 que estão assistindo, curtam, comentem, compartilhem e até a próxima.